Olá, pessoas lindas e maravilhosas desse canal. Como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns errinhos que a gente comete quando estamos fazendo dieta. E às vezes a gente não se dá conta de que esses errinhos acabam prejudicando os nossos resultados. Eu vou compartilhar com um pouco de experiência que eu tive nesse assunto e que eu vejo que hoje faz uma enorme diferença. E sabe quando a gente tá estagnado, quando a gente não consegue perder peso, quando alguma coisa está acontecendo, sabe? E a gente fica, por que eu não emagreço? Por que não tá dando resultado? Por que eu não consigo enxergar resultado? Então, talvez às vezes essa falta de resultado pode estar escondida em um desses errinhos que a gente comete. Então, fica ligadinho aí e vem comigo. Primeiro, uma coisa que eu percebi é que não existe esse negócio do dia do lixo. Não existe. O que existe é você fazer uma refeição livre quando você sente vontade. Quando você está em um momento especial e você sente vontade de fazer essa refeição livre, quando você está com seus amigos, quando você está com seus familiares, quando você realmente sente que precisa fazer essa refeição livre. Então não existe dia do lixo. Existe refeição livre escolhida por você, pelas suas necessidades, pelas suas vontades. Então, é refeição livre. Outra coisa que acaba também atrapalhando bastante a gente, que às vezes a gente não percebe. Por mais que durante a semana a gente seja 70% focado, que exista um equilíbrio, às vezes a gente se deixa levar muito por pequenos furos na dieta. Uma saída com os amigos, um almoço na família. Então, às vezes, a gente acaba abrindo exceções demais. E querendo ou não, dependendo do seu objetivo, isso acaba atrapalhando um pouco os seus resultados. Acaba atrasando um pouco daquele resultado que você tanto quer, que você tanto busca. Então, a gente tem que prestar um pouquinho atenção nesses furos da dieta que a gente faz, com essas exceções que a gente abre demais. Outra coisa que às vezes a gente não percebe e que, querendo ou não, passa despercebido é o preparo dos alimentos. Mas, Iana, como assim preparo dos alimentos? A gordura que você usa para preparar o seu alimento, o tempero que você usa para preparar o seu alimento. O que é que você está usando? Às vezes a gente acaba usando óleo, às vezes a gente acaba usando margarina e não se dá conta do quanto isso é prejudicial para nós, para nossa saúde e para os resultados que a gente busca. Então, é bom sempre optar por gorduras mais saudáveis, como o azeite, como o óleo de coco, como a própria manteiga, não a margarina, a manteiga. Então a gente tem que ficar sempre atento a isso. E temperinhos também, optar sempre por temperos naturais, um tempero que não tenha tanto conservante, um tempero que não leve açúcar, porque muitos dos industrializados levam açúcar. Outro ponto principal, e que às vezes a gente peca muito nisso, é a compensação. O que seria essa compensação? Hoje eu fiz uma refeição livre e eu comi demais, no outro dia eu vou passar o dia todo sem comer e vou fazer 1 hora de cardio, vou correr, vou fazer musculação. Essa necessidade que a gente tem de tentar compensar uma coisa que a gente fez de errado. Só que, na verdade, isso não existe. Você não precisa, só porque você teve uma refeição livre, só porque você exagerou numa comida que você não deveria comer, você não precisa cair na compensação no outro dia de, eu vou ficar sem comer, eu vou fazer jejum, isso e aquilo. Outra coisa que é muito importante, hidratação. Você se lembra de beber água todos os dias? A quantidade de água que você bebe, o que você está bebendo, se você toma chá, se você se hidrata direitinho. Então, isso é muito importante. Outro ponto. Álcool, bebidas alcoólicas. Será que você não está exagerando? Será que você não está tomando aquele vinhozinho demais, aquela vodka demais, todo final de semana? Então isso é um ponto também que a gente precisa observar, caso você seja uma pessoa que costuma beber. Outra coisa que a gente acaba também não fazendo é não se dar a chance de experimentar alimentos novos, alimentos que a gente não conhece, alimentos que a gente não tem o costume de comer. Então, isso é muito importante, a gente aprender a dar a chance de experimentar algo novo, algo que vai agregar para a saúde da gente, para a rotina da gente, para a alimentação da gente também. Um erro muito importante que eu cometi bastante já.
e que inclusive tenham cometido o excesso de comidas saudáveis. Mas como assim o excesso de comidas saudáveis? Não é saudável? Então, esses lanchinhos que a gente faz, essas panquecas que a gente faz demais, dependendo do seu objetivo, pode acabar atrapalhando a sua alimentação num todo, para você ter resultados. Pasta de amendoim, só vou dar um exemplo aqui, pasta de amendoim, bolinhos, por mais que sejam saudáveis, por mais que tenham ingredientes saudáveis, ele, juntando um todo da sua refeição por dia, no conjunto da sua refeição por dia, às vezes a conta acaba não fechando. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter um acompanhamento profissional. Se caso você possa ter esse acompanhamento profissional, invista, porque é algo que, assim, você vai ter mais uma noção do que comer, do que encaixar na sua rotina, do que encaixar no seu dia a dia. Então é muito importante, porque nem sempre tudo aquilo que, por mais que aquilo seja saudável, ele vai ser uma coisa boa para se comer todos os dias, para se consumir todos os dias, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Outra coisa muito importante que às vezes a gente erra muito, peca muito nisso, é ter preguiça de sair da nossa zona de conforto para buscar conhecimento, buscar informação sobre determinado alimento que a gente tem, sobre determinado assunto que a gente tem. Às vezes a gente tem preguiça de buscar essas informações para adquirir conhecimento, então isso é um erro que a gente acaba cometendo. Outro errinho que está na maioria das pessoas, que assim como eu já esteve muito em mim, é a falta de paciência. A gente sempre quer ter resultados rápidos, resultados ligeiros, e não é assim que funciona. Resultados bons são resultados que vêm com longo tempo. Resultados que vêm rápido nem sempre são resultados saudáveis, nem sempre é o que o seu corpo precisa, nem sempre é o que a sua mente está precisando. Por isso que muita gente procura seguir uma dieta ou fazer o uso de algum medicamento ou o uso de alguma coisa para que esse processo todo de emagrecimento seja a curto prazo, o que nem sempre é a melhor saída. Aprender a dormir bem. Uma noite de sono saudável, uma noite de sono leve, uma noite de sono bem dormida faz total diferença na rotina da gente, no dia da gente e inclusive no corpo da gente, que agrega alimentação, saúde e etc. Isso é algo fundamental. Por último, não menos importante, respeite o seu corpo. Escute, aprenda a ouvir o seu corpo. Quando você aprende a ouvir o seu corpo e a sua mente, você vai ver o que é que ele precisa. O que é que eu preciso para nutrir o meu corpo? Quais são os alimentos que o meu corpo reage bem? Quais são os alimentos que o meu corpo ele rejeita? Então a gente tem que aprender a ouvir o corpo da gente, não só para alimentação, mas para questão de cansaço também. A gente precisa muito mas hoje eu tô cansado, eu tô com dor de cabeça, meu corpo tá dolorido. Mas eu vou treinar mesmo assim. Então, às vezes a gente vai treinar, mas o nosso corpo não rende. Por quê? Porque a gente não tá bem fisicamente. Então, a gente precisa muito respeitar o nosso corpo. Esse é um dos maiores erros que a gente comete. A gente não consegue ouvir o nosso corpo, então a gente tem que aprender a fazer isso. Então é isso, eu trouxe alguns errinhos que eu já cometi na dieta e que por muitas vezes eu não tive resultados bons por conta desses errinhos que eu cometi, e com a ajuda de profissionais e com a ajuda de conhecimento, de informações, eu consegui enxergar esses errinhos que eu cometo e que eu estou aprendendo ainda, e que eu tento trabalhar esses errinhos para que eu não cometa de novo e tenha bons resultados. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem também, e qualquer coisa podem falar comigo, qualquer coisa podem falar, me chamar no Instagram, pode deixar aqui os comentários que eu tô sempre tirando um tempinho para responder todo mundo, certo? Um super beijo!